Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Nós estamos aqui diante de mais um tempo, nesse domingo, com a amada, preciosa Palavra de Deus. Esse mês de julho que nós separamos para olhar mais um livro da Bíblia em especial. O mês de julho, nos últimos 3 anos nós temos feito isso, a gente separa algum livro que seja acomodável nos domingos de julho, e a gente observa esse mês ao longo de esse livro em particular ao longo de todo o mês. E nesse ano nós separamos o livro do profeta Malaquias, o último livro da palavra de Deus que você vai acompanhar ali ao final do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, dentro de um tema que nós intitulamos Negligência em Tempos de Calmaria. Nós começamos essa abordagem, esse olhar no último domingo, já olhamos ali o capítulo 1 e observamos ali o contexto que faz parte, a realidade a qual esse livro ele foi escrito. A gente pode identificar que em Malaquias nós temos uma realidade em que os dias não estavam tão difíceis, os dias de alguma certa maneira estavam confortáveis. E ao invés disso ser uma oportunidade para o fortalecimento, para se viver a devoção, a adoração, a gratidão a Deus por aquele bom momento, aconteceu com a nação de Judá aquilo que acontece muitas vezes conosco, humanamente falando, que é a tendência de, em dias melhores, a gente baixar a guarda. Ao invés da gente manter o compromisso, a gente afrouxa, a gente se descompromissa, às vezes sem até perceber que isso está acontecendo. Foi isso que aconteceu naqueles dias. Depois do retorno do exílio, depois de dias melhores de reconstrução, de uma situação favorável, a gente vai ver que existe um tempo de calmaria, mas é um tempo também do qual muita negligência começa a acontecer para aquele povo daquele tempo. E é por isso que Deus levanta o seu profeta para falar àquele povo. Palavras duras, difíceis, de desafio, é verdade, mas porque Deus ama. Desde a semana passada a gente tem visto, se Deus não amasse aquele povo, se Deus não se interessasse pelo bem deles, Deus não teria levantado um profeta, Deus não teria feito advertências. A gente introduziu aqui esse culto falando da disciplina que acontece por causa do amor. Então esse nosso Deus, Ele ama, e pelo amar, Ele vem cuidar da gente. Esse cuidado tem diversos formatos, um deles é a disciplina, um deles são palavras que o homem precisa ouvir muitas vezes. Então é exatamente disso que se trata, o que nós temos acompanhado aqui no livro de Malaquias. Esse ciclo, por exemplo, a gente vai perceber muito lá no livro de Juízes também do Antigo Testamento. O povo vivia tempos difíceis, corria para Deus, precisamos do Senhor, precisamos de um libertador. A coisa ficava boa, e vinha assim um período de relaxamento, um período de se faltar com os compromissos que se deviam estar ali igualmente vigentes. Então é assim que a gente vê essa realidade desses dias de Malaquias, tá bem? A gente vê que Deus, ele está então visualizando, percebendo, acompanhando cada detalhe desse momento, e Deus ainda sabe o que está na cabeça das pessoas nesses dias. Perguntas que às vezes verbalizadas ou não, mas eram proferidas, eram pensadas, eram conversadas naqueles dias. Deus, sabendo dessas indagações, a gente vai ver situações das quais é como Deus disputando, Deus conversando, Deus dialogando com aquele povo por meio da palavra profética, da mensagem do profeta Malaquias. Mas tudo isso, porque no final das contas, Deus queria que o seu povo tomasse jeito e se preparasse para os bons tempos que haveriam de vir. Tempo que haveria culminar com a chegada de Jesus, com esse dia do qual haveria a resposta à provisão de Deus. Hoje nós podemos olhar esse mesmo texto, tirando verdades que são atemporais, que dizem respeito ao nosso Deus e como Ele é e lida com as coisas, mas se preparando também para o dia em que Jesus vai voltar. A nossa mentalidade é se fortalecer no Senhor, aguardando o dia, corrigindo os nossos caminhos e nos aperfeiçoando na presença do Pai. Então é assim que nós estamos olhando num aspecto geral esse livro nesses dias. A gente
No primeiro capítulo, na semana passada, a gente viu falando sobre o amor de Deus, e nós já começamos a falar sobre algo muito importante, que é um dos grandes temas do livro de Malaquias, que era sobre o culto que estava sendo ofertado a ele, o culto que estava sendo entregue a ele. Na conjuntura daquele momento, a figura do sacerdócio era específica de algumas pessoas, e os sacerdotes, eles eram muito responsabilizados sim por tudo isso que estava acontecendo ali. Mas hoje, indo para o capítulo 2, a gente vai ver um pouco mais disso, e a gente vai ver quando o texto também aponta e menciona sobre a infidelidade do povo como um todo. Então convido você que abra a sua Bíblia, lá no livro do profeta Malaquias. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 quase que inteiro, a gente só vai parar no 16, ali mesmo, mas faz parte do texto que nós vamos observar hoje, tá bem? Abra sua Bíblia, celular, que você tem as mãos, acompanhe a leitura, faremos da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na NVI, mas, enfim, acompanhe na versão que ficar mais apropriada aí para você. NVI, que já tem por título aqui, a repreensão aos sacerdotes. Continua abordando questões importantes que ele já começou a falar no capítulo 1. Acompanhe comigo, diz assim o texto da palavra de Deus. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muito dos pecados. Ele está falando lá do passado, da lei estipulada, estabelecida, a lei com Levi e seus descendentes. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu caminho causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Agora sobre a infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns para com os outros? Uma pergunta comum do imaginário das pessoas daquele tempo, diante de uma advertência como essa que a gente acabou de ler. E aí o texto prossegue. As palavras do profeta representando o Senhor. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê?
é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito lhes pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em humildade nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a sua bênção, enquanto estamos aqui, Senhor, para refletir na tua palavra que foi lida, que será, ó Pai, aqui explorada, aprofundada nesse momento. Que o teu Espírito nos dirija, ó Pai, na linha de pensamento, nas conclusões, nas ideias que nós precisamos nos aprofundar, para que, ó Pai, com base naquilo que o Senhor nos traz, nos ensina e nos conclama, a gente tenha, ó Pai, a mensagem que o Senhor tem a cada coração nessa noite. Use a minha vida, tenha misericórdia de mim e use-me como instrumento do Senhor, enquanto o Senhor continua a falar a minha vida e a vida dos meus irmãos por meio do teu Santo Espírito. É assim que nós oramos e é assim que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, bem vemos, texto difícil, texto pesado, um texto árduo, porque Deus ama o seu povo, e Deus, quando Ele vê filhos seus, quando Ele vê seu povo errando, Deus não fica assistindo isso de camarote, sem fazer nada. Deus, Ele é o Pai que ama, Deus, Ele é o Pai que se importa, Ele levanta homens, Ele levanta os seus profetas, Ele levanta mensageiros, para reconduzir ao caminho que nós precisamos. A gente vê essa primeira parte que nós vimos aqui nessa leitura, dos versículos 1 ao 9, uma parte dirigida a uma repreensão colocada aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram homens, uma casta específica daqueles dias, que eram responsáveis pelo culto ao Senhor. Só eles eram responsáveis pelo culto, ninguém mais. Os demais traziam as ofertas, traziam os sacrifícios, mas quem ministravam, aqueles que ministravam na conjuntura do sacerdócio, do templo, até mesmo na realidade ligada ao lugar santíssimo, estava vinculado às pessoas específicas. Já hoje a gente vai poder olhar para tudo isso e trazer aplicações diretas a todos nós. É claro que se alguém mais, no papel de liderar, no papel de pastorear, de pregar, a gente também está lendo esse texto, é muito óbvio que a gente sente um peso dessa palavra aqui, porque somos responsáveis diante do ministério que Deus coloca as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Vocês não fazem ideia de como isso aqui tem um sobrepeso, da gente entender o quanto a gente é responsável naquilo que ministramos também. Mas como sacerdotes, todos que somos, segundo o texto que a gente já viu na semana passada, todos temos responsabilidades, porque não existem intermediários entre você e Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a ponte, você agora, por meio dele, você se apresenta a Deus. E aí, aquilo que nós tiramos como princípios, como norteadores desse texto, vai dizer respeito a todos nós, com certeza, enquanto observamos aqui. Mas a gente tem destaques muito importantes enquanto a gente vai observar esses versículos nas suas ideias principais do que temos a acompanhar aqui. É dito, para vocês sacerdotes, e é chamada a atenção dos sacerdotes, porque aqueles homens que deveriam representar a Deus, a instrução de Deus, o serviço a Deus, o ministrar da parte de Deus sobre o povo, eles estavam totalmente em falha naqueles dias. Eles estavam muito errantes, eles não estavam dando ouvidos ao Senhor. A gente pode ler a partir do versículo 1, perceber a mensagem do Senhor. Eles não estavam honrando o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do qual Deus ele sempre destacou aos seus como algo a ser reverenciado, como algo a ser
dignificado, aqueles homens não estavam honrando, e não era de uma forma clara ligada ao nome de Deus pura e simplesmente, mas com as atitudes. Era algo mais ou menos assim: você estabelece acordos com Deus e depois você não cumpre nada e está tudo certo. É uma desonra a Deus. Deus toma isso de uma forma totalmente ofensiva, desrespeitosa, não reverente daqueles homens para com relação a Ele. E é por isso que é nos dito na sequência do que a gente vai lendo: consequências virão. Porque Deus, na medida em que Ele chama pessoas, que Ele responsabiliza pessoas, que Ele concede privilégios e responsabilidades e benefícios por estar vivendo tudo isso, você será responsabilizado por viver todas essas coisas. O sacerdócio não dizia respeito simplesmente a coisas que eles tinham que fazer, mas era uma condição de servir, de estar diante do Senhor, muito privilegiada, muito abençoada, coisas que foram possibilitadas a eles de uma forma honrada. Eles foram honrados por estarem nessa situação aqui, mas diante dessa honra que veio, esteve sobre eles, eles não correspondiam com uma atitude de honra em zelar por aquilo que foi colocado nas mãos deles. E é por isso que o texto, a palavra por meio do profeta Malaquias vai dizer: olha, vão haver consequências, maldição sobre vocês e maldição até sobre as bênçãos de vocês. Aquilo que era para ser bênçãos, aquilo que era para ser grandes momentos, grandes experiências entre vocês no exercício do ministério de vocês, diante do povo, à vista de todos, vão se tornar maldição, porque foi colocado para vocês a melhor parte e vocês estão fazendo de qualquer forma. Até as bênçãos que estão para vocês se tornarão maldição. E o texto diz: na verdade já está acontecendo. E o texto diz assim: olha, vai acontecer, mas já está acontecendo, porque vocês já estão desonrando faz tempo, vocês já estão negligentes há um bom tempo, vocês não me honram de coração. Essa ideia do que nós lemos aqui quer dizer que, de alguma certa forma, haviam sacrifícios acontecendo, como a gente viu na semana passada, mas não eram como Deus estava pedindo. O culto, as atividades litúrgicas estavam acontecendo, mas não era de coração, era vazio, era inócuo, era sem propósito. E Deus que faz as coisas para valer, Deus que livra do cativeiro verdadeiramente, Deus que dá libertação de verdade, Deus fala assim: eu estou levando esse povo a sério, mas eles não estão me levando a sério. É por isso que ele fala: já está acontecendo na verdade. E ele diz: destruirei a sua descendência. A ideia dessa sua descendência tem a ver com um aspecto, alguns vão entender assim, da ideia da linhagem, vamos assim dizer, mas tem também a ver com aquilo que eles faziam, com o fruto, com as sementes que eles semeavam pelo mundo, com as suas produções. Eram coisas que não iam dar certo, não iam prosperar, não iam ser significativas, não iam ser exitosas, porque eles estavam fazendo tudo da forma errada. É Deus dizendo assim: eu não vou ter parte com vocês, porque vocês não estão tendo parte comigo. E aí ele diz: eu vou expor vocês à vergonha. Quando ele diz essa ideia de esfregar os excrementos e por aí vai dos animais, a gente precisa se lembrar que nesse tempo aqui haviam animais que eram trazidos, que eram sacrificados na realidade do templo. Esses animais, eles eram limpos, eles eram purificados, as partes, as vísceras, o que não era usado era retirado. Tudo isso era feito dentro de um melhor protocolo possível, porque todo o rito do templo, ele devia ter essa marca da santificação, de ser algo puro, ser bem feito, ser feito de uma forma excelente para Deus. Mas aí aquilo que era impuro, aquilo que representava a sujeira, Deus diz assim: eu vou expor vocês a pior vergonha possível, para que de alguma forma vocês tenham a oportunidade de ver e perceber como vocês estão faltosos com relação àquilo que eu deixei para vocês. Tudo isso porque a aliança com Levi não foi mantida, algo que eu estabeleci lá atrás. E ele cria uma referência, ele diz: lá atrás ele caminhou comigo, ele viveu a aliança, ele viveu o compromisso, a gente construiu uma história, homens foram privilegiados, homens foram abençoados, homens viveram coisas grandiosas. Mas olha, isso aqui não está acontecendo mais porque a aliança foi quebrada, não é?
A aliança foi quebrada e eles que foram chamados para essa aliança, para viver uma vida de paz, uma vida de bênçãos, eles não estão vivendo o temor do Senhor, a lei do Senhor não está nas suas bocas como deveriam estar, não é? As suas bocas trazem falsidades, porque ele vai dizer lá atrás, a lei estava no coração deles, não havia falsidade nas suas bocas, seus lábios. Eles andaram em paz comigo e eles cumpriram com seu papel de sacerdotes. Eles desviaram muitos do erro, mas não é o que está acontecendo aqui nesses dias. E o próprio texto vai mostrar para a gente. Lá quando vai falar de uma outra questão que a gente vai ver, ele vai dizer assim: vocês estão errando e estão levando o povo a errar com vocês. Ao invés de serem sinalizadores da vontade de Deus, vocês estão sinalizando para o errado, para aquilo que é faltoso, para aquilo que é pecado, não é? É assim que ele vai dizer: olha, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, devem instruir na lei do Senhor, devem ser mensageiros do Senhor dos exércitos, mas vocês se desviaram do caminho, e pelo mau caminho, pelo mau ensino, estão causando a queda de muita gente, porque vocês quebraram a aliança. E é por isso que ele vai dizer assim: é por essa razão que eu fiz com que vocês fossem desprezados e humilhados, porque vocês não seguem os meus caminhos, vocês são parciais quando ensinam a lei, vocês não tratam justamente as coisas como elas devem acontecer. Deus pesa muito aqui sobre os sacerdotes. Na sequência, do 10 ao 16, ele falando sobre aqui a infidelidade do povo de Judá. Ele fala: olha, é um povo que ainda está numa condição de errância também, porque ainda são questionadores de Deus, porque eles entram nessa ideia, nessa indagação: olha, nós não temos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? É como se diante de tudo aquilo que eles estivessem fazendo, então, de errado que eles estavam fazendo, eles nem conseguiam perceber aonde eles estavam errando. Sabe quando a pessoa está errando tanto, e ela nem faz ideia de onde e como ela está errado? Porque o erro tomou ela. O erro é explícito, mas ela não consegue enxergar, e é um caso desse povo aqui. Eles estavam tão acostumados à negligência, a fazer errado, a viver errado. Aqui a gente vê uma palavra muito dura, mas isso aqui não foi que assim o povo errou um final de semana, o povo errou um mês, o povo errou um ano, e Deus veio mandar essa mensagem profética aqui. Aqui a gente tem um retrato de algo que já vinha se arrastando por um bom tempo. O mal já tinha sido reabsorvido, como a gente viu na semana passada. Se das práticas mais complicadas, algumas já tinham sido finalmente deixadas para trás, como a prática da idolatria, outras aqui eles já estavam se acostumando ao erro novamente, porque essa questão de julgamentos parciais é um problema que era do antigo Judá, antes da época do exílio também. Eles já estavam voltando a fazer errado de novo. E a partir disso, isso está tão impregnado que eles nem conseguem perceber, eles nem conseguem se atentar onde eles estão errados. É como se assim, Deus ainda tinha que vir esclarecer a eles onde eles estavam errando. E Deus, ele é paciente, Deus, ele vem com amor, fala: olha, Judá tem sido infiel, versículo 11. Sabe, uma coisa repugnante vem sendo feita. Existe uma desonra ao santuário do Senhor, existe uma desobediência, que é o quê? Homens casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Olha, toda a lei lá da parte de Moisés, da parte do Levítico, a gente vai ver em Deuteronômio, a gente vai ver no livro de Josué, é dito ali ao povo: olha, Deus fala para o seu povo: não se misturem com outros povos, sejam o meu povo, porque eu quero construir uma história com vocês. Eu quero que vocês me tenham por único Deus, e experimentando a mim, vocês mostrem a minha glória, a beleza de terem a mim para as outras nações. A nação de Israel não era uma nação fechada a receber outros que
embora não fossem judeus, quisessem estar junto com eles. Eles poderiam vir, só que para vir eles tinham que mudar a atitude. Quando Deus diz assim, olha, não se envolvam com povos da terra, o povo está tomando posse da terra prometida em Josué, e é advertido exaustivamente a eles, olha, não se misturem ao povo da terra. O propósito ali é que assim, olha, se você misturar o povo da terra, você vai se confundir com os deuses dele. Daqui a pouco você está adorando outros deuses. Daqui a pouco você está seguindo os caminhos deles, porque ele vai vir, vai trazer os ídolos, a adoração, o culto dele para dentro da sua casa com você. Por mais que você diga, não, mas eu sou do Senhor, eu vou ficar firme, eu vou permanecer. Daqui a pouco você está cultuando, daqui a pouco você mudou de cabeça, daqui a pouco você está numa outra direção. E Deus diz, meu povo, vocês me têm como o único Deus, eu sou o único de vocês. Preservem então aquilo que nós estamos construindo, porque eu quero abençoá-los como nação, eu quero abençoá-los como famílias, das quais eu faço parte, da qual eu faço parte de um e de outro, eu vou caminhar com vocês, eu serei o único Deus de vocês dois. Mas o que acontece é que desde Juízes, Rafael pregou aqui uma das mensagens de maio, ele pregou falando sobre Josué 24:15 e a sequência do que acontece a partir dali, quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo não obedece a Deus. Esse é um problema crônico que vai acontecer ali a partir de Josué o tempo todo. O povo chega para tomar posse da terra prometida, para herdar aquilo que Deus preparou e deu a eles, mas eles saem se misturando com aquelas pessoas. E isso vira esse problema do qual fez parte da história de Israel, e isso estava acontecendo nesses dias também. E é dito, olha, coisa repugnante está sendo feita, porque os homens casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros, ou seja, eu que sou o único Deus desses homens, pela definição de povo que somos, vocês estão trazendo idolatria para dentro. Vamos nos lembrar que foi idolatria que levou cabalmente a nação de Judá para o exílio, 70 anos de exílio, 70 anos de escravidão. É Deus falando assim, daqui a pouco está acontecendo de novo, gente. Daqui a pouco vocês estão voltando ao mesmo erro do passado. E Deus é o Pai desesperado, Deus é o Pai que ama, e fala assim, não façam isso, meus filhos. Ele tem um jeito, ele tem uma abordagem incisiva, porque ele quer causar esse impacto de chamar a atenção àquilo que eles estavam vivendo. Isso aqui é tão grave, gente, que é dito no versículo 12, não é? Nós vemos aí, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que ele esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos, mesmo que ele esteja numa condição aparentemente ok aos olhos do social, olha, o Senhor, ele não tolerará algo, porque esse é um outro acordo, essa é uma outra aliança que não está sendo preservada, que não está sendo zelada nesses dias, não é? E a partir disso, a gente vê que Deus está chamando a sua nação para uma aliança santa, de resolver esse problema. Deus não queria que o povo sofresse as lutas, as consequências da idolatria, daquilo que representava a vinda de outros deuses novamente para o contexto da história do povo de Deus, por meio de outras crenças, por meio de outras misturas. E o versículo 3 ainda vai falar, e uma outra coisa, olha só o que está acontecendo também. A gente vê no versículo 13, outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Sabe, vocês querem cultuar, vocês querem viver o especial do Senhor com o Senhor, mas vocês sentem que isso não está acontecendo como deveria. Vocês sentem que de alguma forma você está vindo ao Senhor, mas você não está encontrando o Senhor. Isso não está sendo significativo, isso não está sendo especial como deveria. E você ainda não entende por quê, mas aí Deus vai dizer, olha, porque na verdade, Deus já não dá atenção às suas ofertas e não as aceita com prazer, é porque o Senhor é testemunha daquilo que você firmou diante dEle. Você casou com alguém na frente dEle, Ele foi testemunha daquele casamento.
ele teve parte naquele dia com a mulher da sua mocidade. Um compromisso que aconteceu entre vocês e vocês não estão mantendo. Tudo isso aqui que a gente está vendo um quadro agravado de negligência acontecendo. Casamento tinha virado qualquer coisa. A gente casa com qualquer um, a qualquer momento, de qualquer jeito. Daqui a pouco, se a gente não quer mais, a gente larga a mão do casamento e casa de novo. Daqui a pouco a gente vai e casa de novo, e casa de novo, e casa de novo, e vai casando, e vai casando, e vai casando, e vai casando. Tudo errado do jeito que Deus ensinou o povo a viver, não é? E aí, na hora da adoração, eu venho mais quebrantado cultuar, e como Deus vai me receber desse jeito? Se na minha vida, no meu um ato de vida, em algo que precisa ser pensado, em algo que precisa ser zelado, sabe, desde os primórdios, das poucas coisas que a gente vê que desde o início Deus teve parte na formação, tem a ver com a família, tem a ver com o casamento. Mas a partir disso, o que a gente vê acontecer? A gente vê acontecer que o quê? O casamento ele tinha sido banalizado, ele não estava sendo preservado, ele não estava sendo zelado como ele deveria ser zelado naqueles dias. E depois ainda estavam altamente contristados, porque afinal de contas, eles percebiam que os atos de culto deles não estavam plenos diante do Senhor. Eles queriam os atos plenos, eles queriam as bênçãos plenas de estarem em busca do Senhor e serem abençoados pela consequência disso, mas eles não estavam em nenhum acordo com relação a tudo aquilo que Deus já tinha deixado para eles obedecerem. E ainda nem conseguiam fazer uma análise crítica de si mesmo, porque o que é dito aí e por que tudo isso está acontecendo? É como se eles precisassem chegar assim: Deus, desenha para a gente, que a gente está tão desatento, a gente nem sabe, como é que é mesmo? O que é mesmo que o Senhor pediu para a gente fazer? Sei lá, a gente esqueceu, sabe? A gente está tão negligente, a gente está tratando tudo de qualquer jeito. Explica de novo. Sabe quando você precisa dar uma regra, dar uma instrução em algum jogo, algum esporte, alguma coisa, e você falou 3 vezes e a pessoa fala, como é que é mesmo? E aí você percebe como a pessoa não teve atenção desde o início daquilo. Não é? E Deus está dizendo, olha, eu fui testemunha daquele compromisso que aconteceu naquele dia, e vocês não estão mantendo. E Deus vai dizer no versículo 15, olha, o meu maior desejo é manter uma descendência, é criar uma história com vocês, não são só vocês se unindo em família com alguém, não é só vocês criando laços, mas é uma história profunda, é uma história que eu estou escrevendo com vocês. Eu não sou o Deus que, eu venho para cá, vocês são povo meu, daqui a pouco eu me divorcio de vocês, eu dou um chute, vão embora, eu não estou mais nem aí para vocês. Eu acolho vocês como povo, vocês falham, vocês erram, eu disciplino vocês, eu amo vocês, eu falo de palavras de atenção, porque eu resgato, eu quero vocês junto a mim, e desejo o melhor para vocês, estou aqui. Mas vocês estão tratando das coisas mais importantes que eu deixei para vocês de qualquer jeito. É naqueles dias como se Deus dissesse nos nossos dias assim, vocês estão tratando o casamento como algo assim, como da mesma forma que você vai no mercado. Se você foi, se não foi, vai de qualquer jeito, não tem critério, não tem cuidado, não tem decisão. É uma coisa trivial, é uma coisa do dia a dia, não tem atenção, não tem zelo nisso. Mas não, eu quero ter uma história com vocês de um povo santo, um povo que sabe o que está fazendo, um povo que toma boas decisões, um povo que se preocupa como eu penso a respeito das decisões que vocês estão tomando. E vocês estão preocupados com a minha opinião, porque vocês sabem que a minha opinião é o melhor para vocês. Eu quero abençoar vocês, eu quero ver vocês cheios de alegria, eu quero ver a vida de vocês plena, completa. Eu quero abençoar o culto que vocês vêm trazer a mim, mas eu quero abençoar a família de vocês também. Mas vocês estão querendo um significado profundo de uma coisa, banalizando outras coisas que são primorosas aos meus olhos. É disso que Deus está falando aqui. Quando Ele vai falar e Ele diz dessas coisas tão sérias, né? Ele fala sobre a infidelidade, sobre essa adoção, e tudo isso está acontecendo, o que estava acontecendo naqueles dias, meus irmãos? Estava virando uma convenção comum de qualquer coisa você divorciava, qualquer coisa você terminava o casamento, qualquer coisa você botava para correr e ainda casava com uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história do povo de Deus, e tudo se perdia, e nenhum compromisso era respeitado, e nenhuma aliança era aliança. E a partir de tudo isso tudo é tão sério. E aí que no versículo 16 a gente vê,
Eu, Senhor, odeio o divórcio, e odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. A ideia desse odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, é a ideia assim, eu odeio o homem que trata algo tão sério como algo tão banal e comum. Ele trata a violência, Deus classifica esse tipo de situação no nível de violência, olhem só. O homem que trata esse tipo de violência como se fosse uma troca de roupa. Sabe uma roupa que a gente troca às vezes 3, 4 vezes por dia? E você tem pessoas que vai lá e começam na vida a viver tudo dessa forma banal, prejudicial. E odeio todo homem que banaliza os acordos, as alianças. E aí a gente vê esse término que é muito profundo da parte do nosso Deus que nos ama e que é o nosso bem. E Deus diz, meus filhos, tenham bom senso, não sejam infiéis. Em outras palavras, isso aqui poderia ser dito assim, meus filhos, eu os amo, eu quero ver vocês bem, sejam fiéis como eu sou fiel, sejam dedicados como eu sou dedicado a vocês, sejam zelosos como eu sou zeloso para com vocês, conservem as alianças como eu conservo alianças com vocês, porque esse é o bom caminho que eu sei que vai dar certo para vocês. Isso é o que no final das contas vai resultar em bênção para vocês, e vocês devem se valer disso. Então, olhando esses versículos, a gente vê algumas coisas importantes para a gente aplicar, não é? A gente vê que haviam sacerdotes negligentes, e diante de toda negligência, consequências haveriam de vir, não é? Diante de uma grande honra e privilégio dado por Deus, de honra para servir, aqueles homens então não estavam dando ouvidos, não estavam honrando, e as consequências que eram para ser abençoadoras estavam complicadas diante deles. Tudo isso porque eles não estavam vivendo, porque as alianças estavam quebradas, mas foi dito, infelizmente consequências haveriam de vir. Deus adverte aquele povo por meio do profeta com pesar. Deus de aliança é o Deus que quer dar vida e paz para o seu povo. Deus, ele, como um Deus de aliança, a gente canta isso algumas vezes, Deus, ele não entende assim, eu vou ser o Deus de aliança de um povo que não é povo de aliança. Se a gente é filho de Deus de aliança, a gente precisa viver como nosso Deus e Pai. A gente precisa conservar daquilo que Ele é, porque é assim que a gente é filho dEle. É assim que a gente tem uma identidade. É assim que nós nos conformamos com Cristo, tomamos a forma de Cristo. É a partir daí que a gente entende a realidade do temor do Senhor, da lei do Senhor, do guardar a lei do Senhor, do caminhar na sabedoria. Da bênção de Deus está sobre o seu povo, em todos os sentidos, para si e para os outros. Quando a gente olha para essa questão do sacerdócio, tem a ver com todas essas expressões, mas não era o que estava acontecendo. A gente vê que aqueles sacerdotes daquele tempo, eles estavam vivendo tropeço nas suas próprias vidas e gerando tropeço para aos outros daqueles dias, daqueles momentos, enquanto eles não estavam respeitando a aliança que eles tinham que zelar. A gente vê a infidelidade presente, negligência e ainda diante de tudo uma queixa culposa, como se a culpa fosse de Deus. Deus que não explica direito as coisas, Deus que não fica falando as regras todo dia, Deus que, assim, a gente está fazendo tudo errado, mas ainda assim, onde que a gente está errado, Senhor? Atribuindo responsabilidade como se ela fosse de Deus, não é? Como assim estamos todos errados? Porque de alguma forma, isso é muito típico do homem, eles buscavam fazer alguns atos de culto, e aí a sensação humana é sempre assim, se eu fazer algumas coisas certas, isso vai aplacar aquilo que eu estou fazendo de errado. Mas Deus não quer meia história para mim, nem para você, Deus quer uma história completa, plena para todos nós. Deus, ele não vai abrir um olho para a sua vida e fechar o outro. Ele quer te olhar por inteiro, Ele quer uma bênção completa e eficaz na sua vida. A gente precisa ter esse zelo, esse entendimento sobre Deus, sobre quem Ele é. E quando Ele fala, e a palavra de Deus é, olha, Judá tem sido infiel, isso aqui soa um container de tão pesada que é. Mas é Deus desesperado de dizer assim, esses caminhos não dão certo no final, onde essa nação vai parar, o que eles precisam fazer, eles precisam entender, eles querem que eu desenhe, eu vou lá desenhar para eles de novo, porque eu os amo demais,
porque eu quero que eles construam famílias felizes, porque eu quero que eles apresentem cultos e eles saiam felizes com os cultos que eles apresentaram, porque o culto, ele é produto de uma vida feliz, vivida na minha presença, me obedecendo em todos os sentidos, porque eles são integrais na minha vista, eu os tenho visto por completo. Mas não era dessas coisas que estavam acontecendo naqueles dias, e por isso tantos desafios. Nós não estamos nos dias de Malaquias. Algumas coisas mudaram e mudaram muito, mas nós cantamos aqui hoje. Uma das músicas que nós cantamos é que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. O que é importante para Deus sempre é, sempre será, e precisa ser alvo da nossa atenção. Porque se o afirmamos como nosso Deus, entendemos, cremos que Deus é amor de verdade, esse amor é a melhor coisa que pode ter nos acontecido, a gente precisa abraçar o que esse amor vai vir nos dirigir, nos direcionar para viver nas nossas vidas. E precisamos entender que a nossa vida deve viver um sacerdócio de primazia em Deus. Isso serve para todos os crentes. Isso está aí de uma forma muito pesada, muito intensa para quem serve, para quem lidera, para quem ensina, para quem ministra, com certeza. Mas isso está para cada um de vocês, para cada um de você que tem longa história com Deus, de igreja, de reino de Deus, sobre temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é vir à igreja, ouvir o pastor dizer temor ao Senhor e você na sua mente acenar que sim, eu temo ao Senhor. Temer ao Senhor é algo que você vai viver na sua vida, vai fazer com as suas atitudes, com os teus caminhos, com os teus comprometimentos reais, verdadeiros com Deus. Ninguém vai ficar vigiando a tua vida ou de olho na tua vida, não vai, é entre você e Deus. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus Cristo, providência de Deus o Pai, não foi eu, não foi ninguém. É você que tem que amar a Deus a esse ponto de falar, eu quero tudo que Deus fez por mim, porque esse amor foi real, ele foi avassalador na minha vida. Honrar a Deus de verdade, é fácil honrar de boca, da boca para fora. A honra é quando a gente oferece o nosso melhor, reconhecendo que você não tem outra opção. Porque antes algo muito superior já foi feito para você e para a sua vida também. E cada um de nós precisamos pensar sobre o nosso temor, sobre a nossa honra a Deus. Precisamos conhecer as coisas que Deus nos ensina para viver como filhos amados, para manter essas alianças, para corresponder a essas alianças, para sermos abençoados diante dessas alianças. Porque só tem coisa boa atrás disso da parte de Deus para nós. Volto a dizer, o Deus de aliança, ele não é o pai da aliança que vai ver um monte de filhos que só vivem em total desaliança com tudo e todos. Jesus Cristo, ele é o reconciliador. Ele nos reconciliou com Deus e o reflexo da nossa reconciliação com Deus nos reconcilia com o próximo. Por isso há valor em a gente conservar a aliança, em a gente ter palavra, a gente ter se ensina ou não, com todos os níveis de relacionamento que a gente tem. Aqui a gente está olhando, por exemplo, a questão do casamento, é o que o texto aborda aqui, mas diz respeito a todas as interações comuns. Como você vai ser o filho rebelde do Deus de aliança? O Deus que é pura verdade em todos os sentidos, pura justiça, e você é o filho mais desordeiro. Como que você vai se ver e vai ser uma verdade, uma realidade de um filho que não está nem um pouco obediente e ligado a isso? Sabe, o sacerdócio sobre guardar o conhecimento, sobre a instrução na lei do Senhor, é para todos os crentes, não é só para quem ensina, não é só para quem prega. Para você guardar o conhecimento precisa antes estar em você. Você precisa buscar o conhecimento, você precisa ter sede pelo conhecimento, você precisa desejar a instrução do Senhor, você precisa buscar por ela, você precisa se alimentar dela. Ninguém vai trazer um lote para você, vai fazer um download dentro de você do teu conhecimento, da tua experiência com Deus. É você que tem que ter sede do Senhor e buscá-lo e conhecê-lo. Ninguém vai poder fazer isso por você. Pessoas serão instrumentos de Deus para facilitar o processo. Mas é você que tem que conhecer o seu Senhor, o seu Deus, ver o quanto Ele é bom para você na sua vida, na sua história, naquela sua terça-feira, 8h34 da manhã, quando aquilo aconteceu e aconteceu só com você. E Ele fez acontecer com você porque Ele quer se revelar a você, porque Ele te ama, porque Ele sabe o teu nome, seu CPF, seu endereço. Ele está no seu trabalho, Ele está na sua realidade, Ele está na sua luta, Ele se interessa, Ele ama você.
E todos os caminhos que Ele abre de vida e propõe para você, é porque Ele quer o melhor para você. Desesperadamente Ele quer o melhor para você. Mas sabe, esse conhecimento sobre a lei dEle, sobre o querer dEle, sobre a vontade dEle, sobre o propósito dEle, que só vai ser coisa boa para você, tem que vir de você, de adquirir isso e guardar isso no coração, porque é isso que vai fazer o teu bom culto ao Senhor acontecer. O bom sacerdócio de todo crente, você como bom crente ofertando ao Senhor, é sobre você experimentar Deus, ouvir Deus, ter as suas orações, falar com Deus, se abrir com Deus, viver uma vida de verdade com Deus, ser justo diante daquilo que Deus te coloca para viver o tempo todo também, ser um sacerdote de verdade. Ninguém vai poder fazer isso por você, é você e Deus. Isso é uma consequência direta do que você tem experimentado do amor de Deus na sua vida, de se lembrar do que Deus fez por você em Cristo, de se encantar com isso, de buscar mais por isso, de desejar viver mais por isso, de amar mais isso, de se entregar e experimentar cada vez mais tudo isso. Semana passada o Rafael falou sobre os animais que eram entregues como oferta naquela conjuntura. Hoje nós estamos numa outra realidade, mas tem a ver com os nossos atos de culto, e isso dirá sobre o sacerdócio que nós temos nesses nossos dias também. Mas tem a ver com o nosso encontro coletivo social, mas tem a ver com aquilo que a gente está cultuando enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos lidando com as outras pessoas, enquanto estamos vivendo encarnadamente os princípios do reino de Deus na nossa própria vida. Tem a ver com isso. E assim a vida alcança a consequência do sacerdócio exercido, tal como o exemplo de Malaquias. Olha, Deus, Ele quer nos dar uma vida de bênção e de paz. Deus não quer nos ver humilhados ao longo dessa trajetória de vida. Deus não quer nos ver destruídos. Deus não quer nos ver desonrados. Deus não nos quer ver em meio às lágrimas. Deus quer que a gente venha cultuá-lo aqui, que a gente o cultue onde quer que a gente esteja, e a gente se sinta feliz porque você olha para dentro de você e você fala assim: que cuidado do Senhor, o Senhor tem ouvido as minhas orações. É bom conhecer Deus, é bom perceber Deus na minha vida. Puxa, quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? O meu culto com Deus é gostoso. É bom perceber Deus nos meus caminhos. Mas tudo isso, como a gente já viu aqui, é um produto, é um resultado de algo tremendo a ser vivido diante de Deus. Deus quer te dar as melhores coisas, e eu tenho certeza que eu e todos vocês, todos nós queremos isso também. Mas isso é fruto do nosso comprometimento, da nossa honra, do nosso temor, da nossa entrega do melhor ao Senhor. Fidelidade a Deus também por meio das alianças, a gente vê aqui, foi um dos assuntos aqui, não é? E a mistura é sempre um problema, gente. Isso tem a ver com os nossos dias também, porque tem a ver com a idolatria. Deus nos chamou para, enquanto sacerdotes, mostrarmos a luz dele para o mundo. Deus vai usar as nossas vidas muito para alcançar muitas pessoas, isso é fato, sendo luz, sendo quem nós somos chamados para ser. Mas há jeitos, há formas certas disso acontecer. O próprio Antigo Testamento mostra isso de uma forma muito bonita. A Noemi, ela foi lá para uma terra estrangeira, ela ganhou 2 noras lá, depois a família toda dos filhos dela, o marido morreu, ela foi voltar para a terra dela, e uma das noras preferiu abrir mão de tudo que ela já tinha vivido e experimentado e ir para Israel com Noemi. Entendo eu, pela experiência de ter convivido com Noemi, de ter visto que Noemi vivia, e ela falou: estou mudando minha identidade, estou mudando tudo, agora eu vou ser uma israelita. Nós vamos ser porta-vozes e meios de pessoas serem alcançadas pelo mundo. Mas nem é justo a gente entender e achar que assim, a gente vai estabelecer tipos de relacionamento com pessoas. Não, olha, eu vou me envolver com uma pessoa, mas olha, no final das contas eu vou mostrar a luz, eu vou ser muito crente e ela vai continuar naquela realidade que ela está. Nem vai ser coerente com ela, porque se você for muito crente, muito comprometido com Deus mesmo, você vai tornar a vida da pessoa inviável.
Porque a tua crença é uma, a crença da pessoa é outra, a tua vida gira em torno do Senhor, vive para o Senhor. Aquela pessoa, não, ela só quer satisfazer os seus próprios intentos, ela não está olhando para Deus. É por isso que o esclarecimento bíblico, naquele tempo, tinha a ver com o povo de Israel e povos estrangeiros. Hoje tem a ver com aquilo que, segundo de Paulo aos Coríntios, vai dizer sobre o julgo desigual. Não há bênção em se misturar princípios, valores, com pessoas que não estão olhando para a mesma direção de você. E às vezes as lutas são reais, qualquer um, quando não já casado, enfim, está solteiro, vai estar diante de situações que às vezes vão ser difíceis de serem lidadas, mas vão ser horas de dizer assim: Pai, me ajude a viver a decisão certa. Pai, se ou aquela pessoa vem para o Senhor e depois eu assumo um compromisso porque eu vi que isso é verdade, eu conferi, ou se não, ajude eu a esquecer aquela pessoa, mas eu quero viver a tua vontade. Não é porque você quer viver a tua vontade nessa área, é porque você quer viver a vontade de Deus em tudo. Algumas pessoas também acham que assim, entrou da porta da igreja para dentro, está certo, está valendo. Não, as nossas decisões todas têm que ser no Senhor. E tem muita gente que às vezes vem para a igreja, mas está aqui dentro da igreja, mas não quer obedecer a Deus. Eu vou te perguntar, é uma pessoa boa para casar? Eu questionaria. Eu questionei na minha vida. Eu mudei decisões na minha vida por causa disso. Porque é uma coisa de prioridade, de dizer assim, o que é mais importante. E quando Deus diz essas coisas, quando Deus ensina essas coisas, é porque Deus quer abençoar teu povo. Ele quer abençoar o povo que Ele ama, os seus filhos que Ele ama. Porque a partir de um respeito, de uma orientação que Ele está estabelecendo, Ele quer entregar o melhor para os seus filhos. Vai nos desafiar muito, mas como igreja a gente precisa pensar nisso, sobre a vontade de Deus é realmente boa? E nem sempre é fácil obedecer a vontade de Deus, não, a gente precisa de lutas para obedecer a vontade de Deus. Mas tem a ver de se assegurar de viver o que Deus tem de fato para você. Porque, afinal de contas, tantas histórias começam e depois tem andamentos tão complicados por conta desse tipo de não atenção a algo que Deus deixa tão explícito na tua palavra. Esse é um assunto difícil porque às vezes quando a gente olha, dá a impressão assim, o povo de Deus é um povo superior, é um povo exclusivista, é um povo melhor. Não, não é. É a graça de Deus que nos torna melhores, graças a Jesus Cristo, né? Ao que fomos e como fomos alcançados. Mas a gente precisa entender que assim, essa medida de zelo que eu estou falando tem a ver com tudo na sua vida. É fácil quando a gente olha alguns assuntos, e principalmente a depender do assunto, da forma que você está no assunto, você fica mais confortável ou fica mais preocupado. Mas essa medida de compromisso com o que é do Senhor tem que estar para tudo na sua vida, porque isso vai ditar o quanto Deus prazerosamente vai te visitar com toda a bênção de toda a obediência que você trouxer a Ele, ofertar a Ele. E Ele quer te abençoar, e Ele quer te contemplar, Ele quer te incluir em tudo isso daquilo que Ele diz. Aqui também o texto fala sobre o divórcio continua sendo problemático aos olhos de Deus, não muda. A gente sabe que tem situações muito complicadas nessa nossa vida, porque nós estamos falando de uma realidade que envolve sempre duas pessoas, sempre existe uma pessoa com uma cabeça, uma pessoa com outra. Nem sempre alguém está determinado, comprometido em viver a vontade de Deus. Erros e falhas acontecem mesmo ao longo da vida, inclusive sobre isso, não é? Nós sabemos que existem situações críticas que acontecem na existência humana, e a Bíblia fala sobre isso. Mas isso não nos tira a responsabilidade do tema, do quanto isso é violência. É assim que Deus chama, a Bíblia diz, é violento. O divórcio é uma coisa violenta, nunca é a vontade de Deus, sempre é algo assim, é a última das últimas opções. Em muitos casos você vai chegar nesse extremo, mas a gente como igreja, como povo de Deus, a gente não pode banalizar isso, achar que qualquer coisa vai acontecer, qualquer coisa é uma opção, qualquer coisa a gente vai para esse caminho. Não, porque quando a gente olha e começa a contemplar o divórcio como possibilidade real a qualquer momento, algo na prateleira a gente acessar a qualquer momento, nós estamos desconsiderando o poder de Deus, a atuação de Deus, a misericórdia de Deus,
Em muitos casos, não dependerá só de alguém de um lado, e é fato, vai chegar nisso, mas nós não podemos banalizar esse assunto, porque ele não é banal para Deus. Assim como tantos outros, que muitas vezes a gente banaliza, porque a maioria das pessoas banalizam. A minha pergunta, diante desse assunto e de outros mais, é assim: o que importa mais para a gente? É o que a grande maioria das pessoas estão dizendo, ou é o que Deus está dizendo? Porque em muitas das vezes, as pessoas, na sua grande maioria, dirão o contrário do que Deus está dizendo. Você vai ficar com quem? Se o povo disser sim, vamos, está tudo certo. Nosso compromisso tem que ser com Deus. E é por isso que nós temos que olhar para Deus e diante desse assunto e pensar assim: Deus quer o melhor para mim. Deus visa o melhor para mim. Eu creio nisso, eu vou objetivar a vontade dEle. Pai, me ajude a viver a Tua vontade. Pai, me leve pelo Teu caminho de graça. Pai, me faça viver o Teu propósito, porque eu quero viver o que o Senhor tem melhor para mim. Me ajude a me adaptar, a encontrar o que o Senhor tem para mim. Que eu não veja como banal aquilo que não é banal aos seus olhos. Que eu não trate de qualquer forma aquilo que é honrado ao Senhor. Porque isso também vai fazer parte do seu dia a dia de culto ao Senhor, de sacerdote de Deus também. Porque é disso que acontece exatamente isso. Essa mensagem aqui, ela é totalmente ligada aos nossos dias. Porque a gente vive dias em que, assim, a gente tem grandes opiniões, grandes formadores de opiniões pela mídia, muitas pessoas dizendo o que é legal, o que não é legal, muita gente dando o seu ponto de vista, e alguns dando pontos de vistas muito bacanas, muito bem formulados, mas totalmente errados e divergentes da vontade de Deus. E o nosso propósito é sempre olhar para a palavra de Deus e dizer assim: Pai, está dito, está escrito, me ajude a viver, porque eu quero te honrar. Do culto que como sacerdote eu tenho que prestar ao Senhor, da vida que eu tenho que apresentar ao Senhor, das decisões que eu preciso tomar para a minha vida, que serão para a vida inteira. Não é qualquer decisão, não é uma viagem que você vai fazer, não é um emprego que você vai entrar e vai poder deixar de qualquer momento, não é um carro que você vai comprar e se não der certo você vende, passa para frente e compra outro. Você entende que aquilo é uma decisão preciosa aos olhos de Deus, e você a honra porque Deus a honra antes de você. E à luz disso você buscar viver o pleno exercício e vontade de Deus em todas as coisas nesse sentido, sabe? Porque afinal de contas, muitos problemas que a gente vê acontecendo nesses nossos dias, eles acontecem porque é o seguinte: por que dá errado lá na frente? Porque começou totalmente errado lá atrás. Você quer viver o melhor de Deus, mas você está querendo trazer qualquer coisa para Deus. Vai dar certo isso no final das coisas? No teu culto de vida? Não vai. Você quer viver a melhor experiência familiar possível, mas se você não começar certo, você não vai viver isso ao longo do processo. A luta vai se perpetrar depois. Deus não quer isso para você. Deus quer te abençoar. Deus quer te ver feliz, sorrindo naquilo que Ele te criou para viver. E à luz disso tudo, nós precisamos orar, buscar a direção de Deus. Isso vai contar o quanto a nossa fé é real, vai contar o quanto nós valorizamos Deus de verdade, vai nos colocar em xeque a nossa fé, a nossa crença. E não tem problema em momentos como esse, a gente sentir o peso dessa situação, porque como o Rafael falou, esses dias a gente abre esse livro, é só sacode, é só chacoalho. Mas é um Deus que ama nos chacoalhando, visando o seu bem para nós. E Ele quer o melhor para as nossas vidas. Não deixe de olhar por trás de todas essas palavras, Deus amando a mim, amando a você. Deus quer te dar o melhor. Nós estamos em dias difíceis, meus irmãos, porque a fé está se esfriando na terra, as pessoas estão cada vez voltadas mais ao seu próprio interesse pessoal, a nossa sociedade ensina isso massivamente o tempo todo. A vontade de Deus, a ideia de você ser totalmente obediente a Deus, obedecer a Deus, viver a vontade dEle, está cada vez mais em desuso. Daquilo que a gente viu aqui hoje, a gente vê acontecendo aos montes no nosso dia a dia, e não diz respeito só às experiências familiares. Quantos ditos, vamos trazer aqui o holofote, né? Quantos ditos sacerdotes dos nossos dias às vezes são escancarados em muitas vidas erradas, vergonhosas, expostos às desonras públicas.
Porque Deus falou: olha, vocês estão fazendo feio, vocês que devem conduzir pessoas, vocês estão tomando as piores atitudes, ó, eu vou mostrar para todo mundo, eu não vou deixar escondido não, todo mundo vai saber que é só máscara, que é só aparência, que não é de verdade. Às vezes a gente que temos as nossas lutas, a gente olha para tudo isso e parece assim, puxa, mas como Deus é duro, né? Não, Deus, ele é sério. Deus, ele é verdadeiro. É sim, é não naquilo que ele é, naquilo que ele fala. E a gente precisa entender que por trás de mensagens tão intensas como essa, tem puro amor profundo de Deus pela gente. Humanamente, a nossa sociedade quer empurrar a gente nesse modelo de vida do entrega um pouco e já está bom. Entrega aquilo que não te pede tanto da sua vida, que estará legal. Você não precisa ser perfeito porque ninguém é. Está vendo lá, estão falhando lá. Esquece. Faz o teu melhor e está valendo. E a gente esquece que a gente foi comprado por alto preço, que o Espírito Santo habita na nossa vida, que nós habitamos agora por meio de Cristo a presença do Altíssimo. Tudo isso nos reserva as coisas mais profundas e privilegiadas possíveis, mas as maiores responsabilidades também ao mesmo tempo. Essa é a vida do sacerdote. Esse é o puxão de orelha de Deus para o seu povo no tempo de Malaquias. Esse é o ponto de atenção que Deus chama para nós nesses nossos dias também. Abaixe a sua cabeça nesse instante e pense Deus chamando por meio de um texto, por meio de uma palavra como essa. Sabe, a gente tem vivido dias difíceis, gente. Tem muita gente sofrendo nesses nossos dias. Tem muita gente sofrendo porque tiveram lares destruídos. Tiveram lares destruídos porque histórias começaram e terminaram erradas. Ninguém intencionalmente quer escolher e decidir isso para a vida. Mas a gente precisa ler as histórias como elas são. Deus, ele quer nos dar uma vida de paz, de bênçãos, na presença dEle. Ele pode fazer tudo o que nós precisamos. Nós cantamos aqui, Ele pode das coisas mais difíceis tornar as coisas mais belas possíveis. De ossos Ele pode nos dar vida. A palavra de Deus ilustra isso, a gente cantou isso nessa noite. Mas a gente precisa entregar a nossa vida, o nosso melhor a Deus. E Deus quer que a gente faça isso, que a gente o honre de verdade. Honrar aqui na vida é pensar cada decisão que a gente está vivendo, cada passo de vida que nós estamos vivendo, e buscar viver da melhor forma diante de Deus. Isso é uma coisa que é só entre você e Deus, essa é uma oração que só você e Deus vai fazer e vai pensar. E volto a dizer, a gente tem pouco tempo aqui, eu olhei aqui, o texto provocou aqui hoje, mas não diz respeito a essas coisas, diz respeito a como estamos interagindo no mundo, com quem estamos fazendo negócios, com quem estamos escolhendo ser amigos, sermos próximos ou não. A que corrente de ideias estamos aceitando e dando ouvidos ou não, tem a ver com tudo que está no nosso dia a dia de vida. Deus tem que ser o centro, porque Deus só é honrado quando Ele é o centro. E quando Ele é honrado, quanta bênção, quanta alegria Ele vai inundar a nossa vida. Eu digo isso como a busca de sacerdócio de vida que a gente deve viver, não é nem pensando numa ideia de troca, de barganha, jamais. É se colocar diante de Deus e entender, eu não sei das coisas, Deus sabe. Eu não sei do meu futuro, Deus já sabe. Deus sabe o que vai dar certo, Deus sabe o que vai dar errado, Deus sabe o que é bom, Deus sabe o que não é bom. Eu me interesso pela vontade de Deus, porque Ele sabe quando não é bom, ainda que pareça bom para mim, alguma dada decisão, algum dado caminho, algum dado negócio, alguma dada compra, alguma dada decisão média ou de longo prazo para a vida. Deus sabe de verdade, eu me interesso pela vontade de Deus. Talvez pensar nisso é uma oração que você tenha a fazer e dizer assim, Pai, me ajuda.
A gente cantou sobre isso aqui também. Ainda que a gente não consiga enxergar as coisas com a clareza que a gente gostaria, a gente cantou, eu sei que o meu Redentor vive, Ele é vivo, Ele é real, Ele está na minha vida, eu vou correr a Ele, eu vou pedir a força a Ele que eu preciso, para que eu viva uma vida de sacerdócio, porque não vai dar certo eu entregar uma parte, fingindo que eu estou entregando o todo para Deus. É sobre isso que a gente tem que pensar nessa noite.